Bruce Lee, and then Jean-Claude Van Damme, and then who? After Jean-Claude Van Damme, who is the next? Nobody. Why? 24 years. Why? No next. Where the next? Nobody. Why no? Não há dúvidas de que Bruce Lee foi um dos maiores astros do cinema de todos os tempos. Ele era um profissional completo, capaz de se destacar não apenas na atuação, mas na direção, produção e nos roteiros de seus filmes, além, é claro, de ser um dos maiores mestres das artes marciais que os estúdios de Hollywood já viram. Talvez seja por isso que sua morte prematura, quando ele tinha apenas 32 anos, tenha chocado o mundo todo, que aparentemente ainda não conseguiu superar a perda, ainda que já tenham se passado mais de 50 anos. Então, nós aqui da Fatos Desconhecidos decidimos fazer este vídeo que tem o objetivo de homenageá-lo e de compartilhar os pensamentos, opiniões, dúvidas e receios de um de seus grandes companheiros de trabalho e de filosofia, o ator Boli Young, que apesar de geralmente interpretar papéis de vilão, foi um grande amigo de Lee e um profissional bastante querido pelos fãs do rei das artes marciais. Fique conosco para conhecer um pouco mais sobre essas lendas enquanto analisamos os mistérios que cercam a morte prematura desse grande ídolo. Vamos começar falando um pouco mais sobre a história de Boli Young. Afinal, quase ninguém conhece a sua trajetória e o seu papel na construção e difusão dos filmes de ação tão queridos por nós. Yang Tse, que é o seu verdadeiro nome, nasceu em 1946 na periferia da província do Cantão, na China. Seu pai era um comerciante local, mas Young nunca teve aptidão para os negócios. Na verdade, desde muito jovem, ele era obcecado pelas artes marciais, especialmente por conta da disciplina que elas exigem, uma mistura de rigor físico e força mental. No entanto, mesmo estudando e praticando com vários mestres de Kung Fu, ao longo de muitos anos, o verdadeiro destaque de Boli Young veio quando ele começou a praticar o levantamento de pesos. Ele percebeu que tinha uma grande facilidade para ganhar massa muscular e decidiu usar isso a seu favor. Logo, Boli Young se tornou campeão de levantamento de pesos na China e sua carreira foi se inclinando para a prática da musculação e do fisiculturismo. Nos anos 60, ele se mudou para Hong Kong e passou a sobreviver dando aulas de musculação e participando de campeonatos. Sua busca incansável pela excelência física lhe rendeu o título de Mr. Hong Kong, dando a ele um papel de destaque nesse cenário. Isso fez com que ele chamasse a atenção de Hun Hun Shaw, o fundador da Shaw Brothers, a maior empresa produtora de entretenimento de Hong Kong, que operou de 1925 a 2011, tanto no cinema quanto na televisão. Naquela época, eles estavam focados em produzir filmes de ação que davam destaque para as artes marciais, e Boli Young tinha um lugar reservado nesse nicho. Ele representou vários papéis onde era o vilão musculoso, normalmente retratando uma ameaça estrangeira, o que também servia ao contexto político que o país estava vivenciando na época. Tudo isso contribuiu para que ele ganhasse notoriedade rapidamente, e quanto maior era o risco que seu personagem oferecia, maior ele ficava, fisicamente falando, deixando claro suas aptidões e o que ele poderia oferecer para a indústria cinematográfica. Além disso, Boli Young era muito carismático e desenvolveu uma capacidade de expressar emoções complexas com poucas palavras, mas usando bastante de sua linguagem corporal, o que se tornou uma grande característica de seu estilo de atuação e o permitiu alçar voos maiores, eliminando a barreira linguística que poderia ser um de seus maiores problemas. Assim, ele começou com papéis pequenos, às vezes até sem ser creditado como deveria. Mas ele usou essas oportunidades para adquirir experiência e conseguiu desenvolver rapidamente suas novas habilidades, para que quando surgisse uma oportunidade real, ele já estivesse minimamente preparado para aproveitá-la da melhor forma possível. E isso aconteceu em 1970, com a sua participação no filme The Heroic Ones, ou Sangue de Heróis, como foi traduzido para o português. A produção foi um sucesso em Hong Kong e Boli Young impressionou a todos por sua capacidade de se destacar em meio a um grande elenco que era muito mais experiente do que ele. E isso, com certeza, chamou a atenção de muitas pessoas influentes e abriu as portas para que ele tivesse outras chances na indústria cinematográfica.
Os próximos convites vieram principalmente para papéis que destacavam a estatura e o porte físico do ator, colocando-o para viver personagens maléficos e estigmatizando sua atuação no lugar de vilão. Isso até pode parecer um problema, mas Bol-young nunca enxergou dessa forma. Para ele, isso fazia parte do conjunto de suas principais e melhores características e, de maneira alguma, o colocava em um papel inferior em relação aos demais atores. Ser capaz de reconhecer isso de forma humilde e decidida permitiu que sua carreira decolasse ainda mais rápido, sobretudo porque havia muita disputa para tomar o lugar do papel do herói, do mocinho, mas quase ninguém estava disposto a usar as vestes do vilão. Assim, a carreira de Young evoluiu de maneira vertiginosa, ganhando mais impulso a cada vez que ele desempenhava bem a sua função. Mas sua trajetória deu um verdadeiro salto quando ele se deparou pessoalmente com Bruce Lee. Numa ocasião em que foi chamado para fazer um comercial para uma marca de cigarros. Logo de cara, Bol-young e Bruce Lee perceberam que tinham bastante afinidade e se tornaram amigos. Eles treinavam juntos e Lee oferecia uma espécie de mentoria para Young, tanto em relação às artes marciais e sua filosofia, como compartilhando técnicas para que o companheiro pudesse melhorar suas habilidades de atuação, o que possibilitaria que ele conquistasse outros grandes papéis ao longo de sua carreira. A consolidação dessa parceria veio com o convite de Bruce Lee para que o amigo participasse no filme Enter of the Dragon, ou Operação Dragão, no português. Essa seria a maior oportunidade que Bol havia tido até então para entrar de uma vez por todas no mercado do cinema internacional, o que de fato aconteceu. Lee era bastante conhecido por seu perfeccionismo. Então ensaiava as cenas de luta várias vezes e montava coreografias que ajudavam a contar a história que estava descrita no roteiro. Bol também aprendeu muito com isso e pôde treinar com o mestre em várias oportunidades. No entanto, infelizmente os dois não se enfrentaram diretamente no filme, o que para muitos seria o único ponto fraco da película. Bol-young ainda estava se despontando e a maioria das pessoas estava conhecendo o seu trabalho pela primeira vez. No entanto, seu físico já chamava bastante atenção. Por isso, todos esperavam por um confronto entre o seu personagem e o de Bruce, que iria testar de uma vez por todas a agilidade e força do ator já consagrado, diante da imponência física do fisiculturismo. Contudo, existem vertentes que dizem que os produtores não acharam válido uma luta entre os dois no final porque estava claro que Bruce iria ganhar, o que poderia comprometer a história como um todo, assim como a construção dos personagens. Outras pessoas afirmam que a escolha de suprimir esse combate que estava previsto inicialmente no roteiro foi uma escolha de produção, que preferiu dar mais atenção ao ator americano John Saxon, que também estava despontando em sua carreira. Por conta disso, Young teria ficado chateado, afirmando que teria que ter uma luta com seu amigo inserida em um de seus filmes. Não existia nenhum tipo de competição nisso, mas seria uma honra para o ator que também enxerga Bruce Lee como um ídolo. Então Bruce decidiu realizar o desejo de Young e prometeu que no próximo filme que eles estivessem juntos, que tinha recebido o título de Jogo de Morte, eles iriam lutar. Mas infelizmente, 10 dias depois de fazer essa promessa, Bruce Lee morreu de forma súbita, deixando os fãs abismados com o que estava acontecendo. O filme em que ele e Young estiveram juntos ainda estava em pós-produção e Bruce sequer pôde estar presente no lançamento para ver a atuação do amigo. A obra que foi a grande oportunidade para o lançamento internacional de Bol-young acabou se tornando a última peça feita por Bruce Lee, sendo que todos os trabalhos depois disso foram lançados póstumamente. Mas por que a morte de Bruce Lee provocou uma comoção tão grande? Para além do estranhamento de uma fatalidade como essa acontecer com alguém tão jovem, de apenas 32 anos, e com uma saúde aparentemente perfeita, o que fez com que esse grande ídolo chegasse onde ele chegou? Reunindo uma massa tão grande de fãs de todas as idades, gêneros e nacionalidades diferentes. Ao contrário do que muitos imaginam, Bruce Lee não nasceu na China, e sim nos Estados Unidos, no bairro chinês de São Francisco. Seu nome de batismo era Lee Jun-fan, e ele era filho de um famoso casal de cantores de ópera cantonesa, que estavam acostumados com a vida de artistas e incentivaram o filho desde muito cedo.
O ator cresceu no país norte-americano, mas ele foi para Hong Kong quando ainda era criança e acabou passando grande parte da sua vida por lá. Desde cedo, Bruce Lee demonstrou um grande interesse pelas artes marciais. Ele começou a treinar Wing Chun sob a tutela do renomado mestre Ip Man aos 16 anos. Ip Man era um mestre altamente respeitado e, sob sua orientação, Bruce desenvolveu habilidades excepcionais, que mais tarde ele iria adaptar e aperfeiçoar para criar o seu próprio estilo, o Jeet Kune Do. A carreira cinematográfica de Bruce Lee se iniciou muito mais cedo do que você poderia imaginar. A sua primeira aparição foi no filme Golden Gate Girl, de 1941, quando ele tinha apenas 3 meses de idade. Durante sua adolescência, ele trabalhou em várias obras em Hong Kong, mas foi só aos 18 anos que ele decidiu se mudar para os Estados Unidos para buscar novas oportunidades. Em solo americano, Bruce começou a ensinar artes marciais. Ele abriu sua primeira escola, o Jufan Gung Fu Institute, em Seattle. Bruce rapidamente ganhou fama por suas habilidades excepcionais e sua abordagem inovadora em relação às artes marciais, que ele chamou de Jeet Kune Do. O termo pode ser traduzido como o caminho do punho interceptador e enfatiza a eficiência, a simplicidade, a liberdade de técnicas rígidas, incorporando o melhor de várias artes marciais. O talento de Bruce Lee logo chamou a atenção de Hollywood. Ele foi escalado como Kato na série de TV The Green Hornet, de 1966 e 67, onde sua impressionante destreza encantou o público. No entanto, depois que a série foi cancelada, Bruce teve dificuldade em conseguir papéis significativos em Hollywood, devido ao racismo, à falta de oportunidades para atores asiáticos. Por isso, em certa medida, ele foi o grande responsável por abrir este caminho e oferecer a oportunidade para outros atores, estabelecendo um gênero fílmico ao redor de suas habilidades e revolucionando o mercado cinematográfico internacional. Mas para isso, ele precisou retornar a Hong Kong, onde sua carreira cinematográfica realmente decolou. Ele estrelou filmes como O Dragão Chinês, de 71, A Fúria do Dragão, de 72, O Voo do Dragão, também em 72, que ele também dirigiu e escreveu. Esses filmes não apenas consolidaram sua posição como uma estrela de cinema, mas também revolucionaram o gênero de filmes de artes marciais. Em O Voo do Dragão, Bruce teve a oportunidade de lutar contra Chuck Norris em uma das cenas de luta mais icônicas do cinema. A morte o encontrou no auge de sua carreira, quando ele começou a trabalhar num ambicioso projeto do filme Game of Death, O Jogo da Morte. A película foi projetada para ser inovadora, com Bruce Lee enfrentando diferentes adversários em vários níveis, cada um representando diferentes estilos e filosofias de luta. A ideia era mostrar a superioridade do Jeet Kune Do em um contexto de combate realista e filosófico. Uma versão deste filme chegou a ser lançada em 78, usando as partes que já haviam sido gravadas com outras que foram feitas sem o protagonista. No entanto, o lançamento perdeu muito para a grande polêmica que ficou para sempre ligada ao nome de Bruce Lee, o verdadeiro motivo para sua morte prematura, súbita e misteriosa. Aqui surgem várias teorias, algumas inclusive que estão começando a ser atribuídas a Bo Leong, que teria revelado segredos que apenas os dois sabiam sobre o complexo contexto político da China. Mas mesmo que isso não possa ser confirmado, nós vamos apresentar algumas dessas hipóteses para vocês. Começando pelo contexto do falecimento. O ator foi encontrado morto no dia 20 de julho de 73, com 32 anos, em Hong Kong. Ele estava na casa da atriz Betty Ting Pei, supostamente revisando o roteiro de seu próximo filme. De acordo com relatos, Bruce começou a sentir dores de cabeça e Betty lhe deu um analgésico à base de aspirina, além de um relaxante muscular. Ele se deitou para descansar e não mais acordou. Quando a atriz foi verificar como ele estava ali, simplesmente não respondia mais. Ela entrou em pânico e ligou para um produtor para pedir ajuda. Eles chamaram os serviços de emergência, que até chegaram rápido, mas não tinha mais nada a ser feito. Os paramédicos tentaram reanimá-lo por cerca de 10 minutos, mas Bruce permanecia inconsciente. Mesmo assim, ele foi levado ao hospital apenas para constatar o que todos já sabiam. Uma autópsia foi imediatamente realizada e o laudo apontou um edema cerebral agudo como a causa do padecimento. Esta é uma condição severa
em que o cérebro incha rapidamente, comprometendo grande parte das estruturas sensíveis que são imprescindíveis para a nossa vida, pois interrompe o fluxo normal de sangue, reduz a oxigenação cerebral e provoca danos irreparáveis ou até mesmo a morte, como foi o caso de Bruce Lee. Existem muitas razões para que isso ocorra. Uma das principais é um possível choque ou lesão no crânio, que mesmo que não leve a um traumatismo, pode comprometer as estruturas mais sensíveis. Outra possibilidade é a ocorrência de um acidente vascular cerebral ou AVC, que aumenta a pressão intracraniana pelo sangue que é derramado depois de um rompimento vascular. Existe ainda a chance do edema ser produzido por uma doença como tumores, infecções bacterianas ou virais, diabetes e distúrbios metabólicos. Contudo, também existe uma grande probabilidade de que o aumento da pressão seja provocado por uma reação negativa a medicamentos ou pela mistura de ingredientes destes, o que provavelmente teria sido o caso de Bruce Lee. A maior parte das fontes citam que ele talvez fosse alérgico ou sensível à aspirina, ou que a mistura do analgésico com um relaxante muscular pode ter provocado um inchaço repentino em seu cérebro. Mas essas não são as únicas possibilidades levantadas. Uma das teorias mais populares é que Bruce Lee foi vítima de uma condição pré-existente que não pôde ser diagnosticada previamente, o que teria sofrido uma lesão durante as gravações de Operação Dragão, já que ele sofreu desmaios e convulsões algumas semanas antes, que são sintomas típicos do acometimento de edemas cerebrais. Existem ainda aqueles que acreditam que Bruce foi vítima de uma maldição familiar, e essa teoria ganhou força após a morte trágica de seu filho, Brandon Lee, durante as filmagens de The Crow, em 1993. Brandon foi acidentalmente morto por uma arma de fogo que deveria estar carregada com cartuchos de festim, mas continha uma bala real. A tragicidade das mortes prematuras de Bruce e Brandon alimentou especulações sobre uma possível maldição. E há também a teoria de que o ator teria sido envenenado por rivais dentro da indústria cinematográfica ou das artes marciais. Alguns acreditam que sua ascensão meteórica e seu desejo de revolucionar as artes marciais tradicionais poderiam ter provocado a ira de outros mestres. Mas talvez a hipótese mais popular seja de que Bruce Lee foi vítima da máfia chinesa, conhecida como Tríade. Essa organização criminosa tem raízes no século XVII e teria sido criada para influenciar diretamente na política do país, derrubando e restaurando dinastias conforme fosse necessário para o bom funcionamento de seus negócios. As possibilidades incluem o fato de que Bruce Lee teria se envolvido em disputas financeiras, pois havia se negado a pagar por sua proteção ou por partilhar uma parte de seus ganhos com a organização, já que a maior parte de seus filmes eram realizados no território deles. E existem ainda aqueles que acreditam que Lee tinha informações comprometedoras sobre as atividades da máfia e que sua morte serviria para silenciá-lo. Os rumores se acentuaram quando Bolion ganhou mais notoriedade ao contracenar com outros grandes atores como Jean-Claude Van Damme. Ao partilhar um pouco mais de sua vida, os fãs descobriram que ele já teria fugido da região onde nasceu, nadando dezenas de quilômetros para escapar dos confrontos estabelecidos pela máfia e pelos grupos que lutavam para implantar o comunismo no país. Ele nunca chegou a afirmar nada diretamente, mas muitos creem que isso se deve ao fato de que ele também podia estar sendo silenciado de alguma forma. Será que esse foi o motivo de nunca ter surgido alguém como Bruce Lee? Ou seu talento era realmente único e incomparável? A resposta para essas dúvidas eu deixo para vocês. Até a próxima.